Olá, boa noite. Está começando pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que hoje, nesta quarta, vai falar aqui sobre segurança pública, sobre a Assembleia Legislativa também, as ações parlamentares de Eliseu Nascimento, deputado estadual, hoje está no PSL, e que vai falar aqui também sobre assuntos que dizem respeito às pautas mais recentes lá do parlamento, como, por exemplo, essa questão previdenciária que envolve os nossos servidores públicos. Não é? Tem aquela alíquota lá polêmica de 14%, Eliseu está querendo aqui, eu vi que está propondo uma de 10 ponto alguma coisa, tem que ver se vai prosperar. Mas tem também a sua participação via WhatsApp, 99932-2529. Participe, mande a sua mensagem de texto, pergunta, sugestão, crítica, elogio ao Eliseu Nascimento, deputado estadual, aqui conosco nesta noite no Opinião, que tem o Lorenberg Alves, aqui é um cumprimento, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Enfim, você que assiste também ao Opinião pela internet no www.gazetadigital.com.br, boa noite. Também a você que assiste pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, viu? É muito bom ter você sempre, noite a noite, com o programa Opinião. Deputado Eliseu, muito bom recebê-lo de novo aqui. A minha primeira pergunta, a propósito desta polêmica que está girando em torno da alíquota, aquela que se refere aos nossos servidores, a questão previdenciária, chiadeira é o que não falta quanto aos 14%, e aí os parlamentares, e o senhor é um deles, que tem tentado um caminho mais curto que pese menos para os nossos queridos servidores. Como está essa discussão lá no parlamento que está agora com a questão do recesso aí, não é? Adiante. Mas enfim, o senhor tem uma contraproposta aí, eu queria saber as novidades sobre esse assunto lá no parlamento. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui para falarmos de temas hoje aí de grande relevância hoje no parlamento, né? E também aí aos olhos da sociedade e também das classes trabalhadoras. Bom, sobre a questão da alíquota da Previdência, nós temos aí uma pauta que foi discutido, faz parte da comissão dos deputados que está tratando com o governo, que é a pauta aí dos aposentados, né, com doenças graves e também entra nessa questão aí uma outra temática que é a lei federal juntada com a lei estadual aprovada, que trata-se da Previdência dos militares. Houve aí na última semana uma reunião do Conselho Estadual que trata dessas questões aí, e infelizmente algum servidor lá, algum membro dessa comissão acabou pedindo visto, né? E assim sendo, essa temática acabou alongando mais algum tempo, podendo ser aí a próxima reunião do Conselho, tipo com 10, para agosto ou setembro. Então, infelizmente, nós iremos aí aguardar mais um mês ou 2 meses aí para poder ter a resposta do governo. Lá existe uma tratativa, Paulo, sobre a questão dos militares, que é a questão dos 10,5% a ser cumprido. Existe uma lei vigente, infelizmente ela não está sendo cumprida porque a PGE entrou com um processo a nível federal. Mas a lei, ela não foi revogada em nenhum momento, e esta lei, ela se encontra vigente e não se encontra sendo cumprida ela. 10,5% para os militares. Para os militares. É de acordo com uma lei federal. Né? A lei previdenciária dos militares é um fundo previdenciário diferente dos demais servidores públicos. Pois é, mas 14% para os demais servidores públicos é puxado, né? É puxado para todos, né? Com certeza é puxado para todos, mas existe alguns diferenciais aí. Por exemplo, a própria Polícia Civil, ela teve aí, né, uma aprovação de uma lei da aposentadoria com 30 anos.
né, que é o caso dos próprios militares, anteriormente a ser agregado às Forças Armadas, ele fazia essa aposentadoria dessa forma. Com a mudança lá na lei federal, acabou, infelizmente, os militares ficando agregados às Forças Armadas, sem o Estado ter autonomia para poder mexer no tempo de aposentadoria, diferente dos demais servidores, incluso eles aí, policiais penais, policiais civis, né, que acabaram aí tendo uma lei aqui estadual que aí acabou tendo um benefício de 30 anos para aposentadoria, com limite de idade, né? E já os militares acabaram sendo agregados de acordo com a lei federal. Então, se coloca uma lei federal para agregar os militares à aposentadoria de 35 anos e os estados acatam isso, como é o caso do Mato Grosso, por que não cumprir de acordo com a lei federal, que é a alíquota da Previdência ser descontado os 10,5%. Então, existe aí um diferencial de cumprir uma lei e exigir uma outra, né, de forma diferente. Lorenberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, a nossa alegria de tê-lo mais uma vez aqui. O programa ganha e ganha muito com a presença do senhor, o nosso telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Mas, deputado, eu vou sair um pouco fora da questão da Previdência, mas ficando ainda no âmbito da Assembleia Legislativa, no embate ou numa queda de braços que virou isso tudo com o governo do Estado. E eu trago o item da PEC 10, PEC número 10, que na verdade é a PEC da Empaer, que permite o retorno, a manutenção, me parece que são 61 servidores da Empaer nos seus próprios cargos, uma vez que eles poderiam ser ou foram demitidos pelo governo do Estado e agora a PEC os mantém no trabalho. Qual é a opinião do senhor? O senhor votou favorável à manutenção desses servidores ou não? O que o senhor pensa a respeito desta queda de braços entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa no que tange a esta PEC? Aliás, o governador do Estado deu uma entrevista hoje numa emissora de rádio da capital, foi grosseiro, inclusive, com a própria Assembleia, com os próprios parlamentares. Os poderes, eles são imparciais, né? Os poderes, ele têm suas autonomias. Eu sou deputado estadual, hoje eu estou numa condição de independência dentro da Assembleia, não sou oposição, não tenho me posicionado como oposição ao governo do Estado. Mas, de certa forma, nós somos servidores públicos, né? Eu venho do movimento dos servidores públicos e eu acho que não é justo 61 servidores, pais e mães de família que carregaram essa Empaer por longos anos, pagar com um preço desse, né? Então, eu acredito que cada um dos deputados ele tem o seu posicionamento, né? Muitos ali são base do governo, mas os 24 deputados votaram com os servidores, porque são servidores que carregaram essa Empaer por mais de 20 anos, né? Estiveram aí amparada uma lei lá do início dos anos 90, né? E esse amparo, ele acabou sendo quebrado agora, né? Com essa justificativa de exoneração e mandar esses 61 servidores embora. Eu acho que o Estado que hoje arrecada tanto da forma com que está, né? O Estado ele tem condições sim de manter esses pais e mães de família, né? Explorar o que é de melhor desses servidores, que sempre contribuiu com a agricultura familiar, né? Eu acho que o Estado ele tem condições de manter, e isso aí não deveria nem estar vindo a um curso, né, de um desgaste de discussão. Era simplesmente buscar o que era melhor para poder resolver a vida desses pais de família. Portanto, eu votei a favor desde o início, eu participei das reuniões para poder elaborar o projeto, né, a PEC 10, né, que foi derrubado o veto ontem, foi promulgada já hoje, participei hoje da promulgação, estavam todos esses profissionais, poxa, pessoas já de idade, já numa situação de aposentadoria, você está entendendo? O que vai fazer da vida hoje se ele perde
esse seguro que ele cumpriu, se lá atrás ele soubesse que não teria essa oportunidade de uma aposentadoria sadia agora nesse momento, ele tinha procurado outro caminho, prestado um outro concurso, né? Então, eu acho que já deu o que tinha de dar. Eu acho que o governador deveria ser sensível nessa causa e acatar, né, o retorno desses profissionais e que eles possam fazer o que é de melhor que eles sabem fazer, que é aí impulsionar a agricultura familiar, que hoje tem buscado um crescimento. Faço parte da Comissão Parlamentar de Agricultura Familiar, sou vice-presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura, né, de Agropecuária, que é essa comissão que trata não só do pequeno agricultor, mas também do próprio agronegócio. Então, hoje nós temos uma pessoa oriundo da periferia, um militar hoje, uma pessoa que vem lá do movimento de baixo, que hoje tem uma responsabilidade muito grande de cuidar e zelar por essa pasta, né? E isso está agregado à Empaer, né? Inclusive, na comissão, nós votamos a favor, né, desse projeto e totalmente amparados. Ele respondeu ou você quer incrementar aí? Eu acrescentar mais uma outra queda de braço, deputado, com a questão do ICMS que deveria cobrar pela energia solar, que aí é uma outra briga entre a Assembleia e o governo do Estado. O que o senhor pensa a respeito? O senhor comunga da mesma ideia de que não deve ser cobrado ou aposta na tese do governo do Estado? Ali naquela votação que derrubou o veto do governador, o senhor votou de que forma ali? Eu votei pela derrubada do veto, né, para que não fosse cobrada essa taxação. Eu tenho cobranças dentro da minha própria casa. Meu pai, ele tem hoje aí essa energia solar dentro de casa. Já sei o quanto é interessante e importante para a economia, né? Meu pai é dono de bar, então muitos freezer e acabava tendo um prejuízo muito grande mensal. E hoje o que ele pagava de energia, né, para a Energisa, essa empresa que nós estamos trabalhando na investigação dela pela CPI da Energisa, que volta agora, inclusive pós o recesso, né, hoje ele paga simplesmente num parcelamento que ele fez para instalar as placas solares, né? E eu acredito que nós teríamos que ter aí uns planos hoje diferenciados, onde deveríamos estar dando aí fomentos, condições para que os pequenos possam ter também essa energia limpa, né? Evitando de implantar aí mais 4 usinas aí para acabar de matar o Rio Cuiabá. Então, algumas coisas nós temos que ter posicionamento, nós temos que ter o que? Responsabilidade no nosso mandato. E saber que se hoje nós implantarmos mais 4 usinas de energia aqui no Rio Cuiabá, nós vamos acabar com o pouco de peixe que nós temos, devido a essa questão de furnas que já prejudica muito, e acabar com a vida dos nossos ribeirinhos, que eu fui e sou um grande defensor aí, contrário ao projeto Cota Zero aí da pesca, né? Esse projeto que veio aí, em certo momento, prejudicar muito aí a população, principalmente da região de Santo Antônio e Barão de Melgaço. Deputado, na opinião do senhor, o senhor acha que o governo peca quando bate exatamente na mesma tecla, batendo de frente com o Legislativo e não conversando com o Legislativo com relação a esses 3 temas, a Previdência Social que falou o Paulo, a questão da PEC 10 e agora da energia solar? Nós temos sempre buscado, dentro de uma reunião, às vezes que acontece no próprio Palácio, né, com o próprio governador, às vezes quando a gente tem a oportunidade de viajar, né, com ele, às vezes em algum evento, inclusive tivemos recentemente aí o lançamento dos hospitais regionais. O governo ele tem feito um trabalho voltado, né, a investir esse recurso que hoje tem em caixa, né, como é esse caso do próprio, esse grande investimento que é na saúde. A gente tem que reconhecer o que o governo tem feito.
Mas, por outro lado, nós, nessas oportunidades, a gente acaba dando algumas sugestões, algumas orientações de não ter alguns embates que, às vezes, pode ter um prejuízo muito grande para o parlamento e para o próprio executivo, né? Como é o caso desses 3 temas. Então, assim, se formos parar para analisar, são 3 temas que não geram determinado prejuízo grande para o Estado e, às vezes, nem certo prejuízo para o executivo. Mas, infelizmente, nem tudo a gente é ouvido e aí acaba tendo esse desgaste aí, né? Mas eu acredito que após essas questões que acabou acontecendo, porque o deputado também ele tem que privar pela sua base, né? Eu sou um militar, eu tenho que privar, eu tenho que fazer a manutenção, né, da classe que me apoiou, que me colocou, eu tenho que dar resposta, né? Como é agora, a gente acabamos de lançar uns vídeos aí que a gente está lutando, está buscando por investimento, né, na área da segurança. Estamos aí agora colocando aí 103 fuzis 556, né, aquisição aí em parceria de emenda federal minha com o deputado federal Nery Geller, né, que vai ser colocado para todos os comandos regionais da Polícia Militar, dividido em quantidades praticamente iguais de acordo com a quantidade de efetivo que tem na unidade. Mais 160 metralhadora calibre 9mm. Né? Agora estamos fazendo um grande trabalho, tivemos aí o atendimento do governo em relação à questão das vacinas para os policiais militares. Né? Fomos atendidos, sou grato ao governo por ter, naquele momento, ter tido essa sensibilidade, porque nós estávamos tendo uma perca muito grande de policiais militares. Só em um dia morreu 4, né, que a gente tivemos que sepultar, sepultamos 2, um do lado do outro. Né, e quando tivemos aí o atendimento da vacina a meu pedido ao governo, né, a tropa inteira agradeceu. Né. Hoje nós estamos num projeto que já chegou a cerca de 1.500 a 2.000 pistolas, né, da Glock 9mm, que é um trabalho do governo, a Assembleia também tem participado, e agora nós estamos com a projeção até final do ano, agora, até novembro, dezembro, nós termos a chegada aí de mais 6.000 pistolas Glock 9mm para poder atender a demanda de todos os policiais do estado de Mato Grosso, desde aquele que está na última cidade, ter uma arma, né, cautelada de forma permanente, assim como é na Polícia Civil. Então, assim, o meu trabalho ele tem sido voltado à segurança pública e voltado principalmente nessa busca da valorização profissional. Igual agora, daqui a pouco vocês vão entrar num tema aí, eu vou deixar aí até vocês fazerem a entrada, que é a questão do próprio Código de Ética. Vamos falar sobre isso já aqui com o Eliseu Nascimento. Ele é membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. Você tem alguma pergunta, você pode mandar a sua pergunta via WhatsApp. Sua pergunta é muito bem-vinda aqui, não é? Sugestão que seja, crítica que seja, elogio que seja, não é? Afinal de contas, ninguém é de ferro, todo mundo gosta de ser elogiado quando tem aí os seus argumentos para serem elogiados. O Opinião dá um tempinho. Tá aí, ó, 999322529. Você interage com a gente. O Opinião dá um tempinho e volta já já. Ok, o Opinião retoma aqui ao vivo. Estão falando que eu estou olhando para a câmera errada aqui. Ontem já falei, né? Que estou olhando para a câmera lá, mas é aquela ali que é a minha câmera que eu vou levar para casa, inclusive, para eu não me enganar mais. É outra. Hã? É outra câmera. É aquela que é a minha? Toda a vida. Então, Gersinho, nós estamos chegando. Porque 1, 2, 3, 4. Então a minha é aquela lá? A segunda? Então por isso, então a Caroline está certa. Eu aqui xingando a Caroline e ela está certinha. Porque na verdade aquela lá que é a minha. Eu estou olhando para aquela lá. Me perdoe você, viu, Caroline? Eu estava xingando você aqui em pensamento, mas na verdade isso não é nada disso que eu falei aqui não. O Opinião então segue ao vivo, não é? E agradecendo a você pela sua audiência, pela sua companhia nesta noite. Estamos entrevistando o Eliseu Nascimento. E já continuamos com nossa sequência de entrevista, de perguntas. Vamos aos destaques do Gazeta Digital neste momento, www.gazetadigital.com.br. Falando de pandemia aí, ó. A taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva UTIs destinadas a pacientes com Covid-19 voltou a subir nas últimas 24 horas e alcançou o patamar de 70,13%, dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta, dia 7.
mostram que 33 novas mortes pela doença foram registradas aí, não é? Em Mato Grosso. Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela pasta, o estado passou a contabilizar 460.595 contágios, com atualização dos quais em 438.315, com a atualização dos quais 438.315 são ocorrências envolvendo pessoas infectadas que já se recuperaram. Contudo, com 12.243 casos, as vítimas não resistiram às complicações da doença. Em meio ao aumento sensível na taxa de ocupação, Mato Grosso contabiliza 29% dos leitos de enfermarias em uso. Os valores são atualizados diariamente e podem ser consultados por meio do portal Covid disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde. O ministro da Saúde, Queiroga, visita Mato Grosso. O senador Wellington Fagundes, do Liberal, Partido Liberal, confirmou nesta quarta, dia 7, que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cumprirá a agenda aqui no estado nesta sexta-feira, amanhã. Fagundes, que é relator da comissão temporária da Covid-19 e também autor do projeto de lei que autoriza o uso de plantas industriais de saúde animal na fabricação de vacinas contra o novo coronavírus, disse que o ministro visitará unidades de saúde em Cuiabá, Várzea Grande e também Rondonópolis. Em maio, o Wellington Fagundes liderou aí uma diligência, no caso, uma diligência externa do Senado, que levou o ministro Queiroga e também a ministra de Governo Flávia Arruda ao interior de São Paulo para conhecer a estrutura de uma das fábricas de produtos de saúde animal que reúnem condições de biossegurança e também tecnológica para produzir imunizantes. O projeto de uso das plantas industriais para fabricar vacinas contra a Covid, aliás, conta com o apoio do Ministério da Saúde. Queiroga já anunciou durante depoimento à CT da Covid a inclusão dessas unidades na estratégia do Ministério para disponibilizar e também o máximo aí de doses ao Plano Nacional de Imunização. O terceiro destaque aí é esse aí, ó. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSDB da Bahia, anunciou nesta quarta-feira, todo mundo viu aí, né, a prisão do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, por falso testemunho durante seu depoimento aos senadores. A prisão de convocados é feita pela Polícia Legislativa do Senado, que levará dias até sua delegacia para efetuar o mandado de prisão e também entregar à Polícia Federal. Abre aspas, não aceito que a CPI vire chacota. Nós temos 527 mil mortos e os caras brincando aí de comprar vacina. Pfizer, que era de responsabilidade dele na época, ele está preso por mentir, por perjúrio, fecha aspas, declarou aí Omar Aziz. O parlamentar usou como base para o pedido de prisão a contradição entre áudios do celular do representante da Davat Medical, também policial militar, Paulo Dominguete, que denunciou Dias por pedir propina pela compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca e também o depoimento do ex-diretor. Aí, portanto, no www.gazetadigital.com.br, os detalhes dessas notícias você confere aí no GD
E tem outras notícias também sobre esporte. Por exemplo, é aquela lá, né? Estou olhando para a câmera errada de novo ali, estou acostumado naquela do meio ali. Notícia sobre esporte, o Cuiabá, infelizmente, nosso Cuiabá não conseguiu vencer, mas não perdeu nesta rodada do Brasileirão da Série A. Empatou lá com o Bragantino, lá na casa do adversário, né? E o Flamengo, nem vou dizer nada, viu, seu Rogério Ceni? Perdeu. Eu acho que está na hora dele. Ou está perdendo, não sei se acabou o jogo ainda, mas estava perdendo por 2-0 para o Atlético Mineiro? Mineiro. É o Mineiro, né? Eu acho que está na hora dele passar o bastão já, hein? Tá, né? Você é flamenguista também, não? Sou. Aí outro E flamenguista dos bons. aqui. Outro flamenguista aqui. A gente torce aí para que o Cuiabá vença, né? Porque não venceu nenhuma, até parecendo o Grêmio, né, de Porto Alegre. Mas a gente torce muito que o nosso Cuiabá é um sinal bom, porque afinal de contas estava perdendo aí, né? E ganhou lá fora, ganhou do líder do campeonato. Mas vamos retomar aqui com o nosso caríssimo deputado estadual Eliseu Nascimento. A Caroline está falando comigo aqui que tem um WhatsApp, uma pergunta para o deputado. Bora ver quem está perguntando. Gostaria de saber aí do deputado Eliseu Nascimento, primeiro parabenizar aí o deputado pelo belo trabalho que vem fazendo na Assembleia Legislativa e perguntar para ele quando vai retornar a CPI da Energisa, por gentileza, Marcelos, no plural, Marcelos. Bom, CPI da Energisa, quero dizer aí a todos aí que estão aí nesse aguardo ansioso, parece que Deus ele faz as coisas do jeito dele, né? Nós insistimos para fazer do nosso jeito, mas Deus faz do jeito dele. Nós recebemos um comunicado recentemente aí da Polícia Federal, que está fazendo uma investigação na Energisa sobre fios elétricos, né, que possa aumentar o valor de consumo, a quantidade de consumo, né, por ser fios não adequados, e acaba aumentando o valor da fatura de energia, né? Isso é uma investigação que está acontecendo em sigilo. Mas, logicamente, né, que nós já tendo ciência desse pedido que foi comunicado à CPI para que nós pudéssemos encaminhar alguém para poder acompanhar esse trabalho, nós já disponibilizamos o engenheiro que está agregado à CPI, que está fazendo um trabalho junto aí nessa, inclusive na parcial aí, no relatório parcial, para poder fazer o acompanhamento. E nós vamos retornar à CPI da Energisa agora, após o recesso da Assembleia Legislativa, e vamos aprofundar também nessa questão, né, porque faz parte também do trabalho da CPI da Energisa. E tudo isso vai para o relatório e pós o término da investigação, iremos aí fazer, né, o comunicado a todas as esferas possíveis e os órgãos competentes. Os cortes estão suspensos, estão proibidos. Estão suspensos, uma luta nossa, né, nós tivemos aí nesse embate para que suspendesse o corte durante 3 meses, né, a perdurar a pandemia, e nós estamos aí, a empresa está cumprindo esse prazo aí dos 3 meses, não está cortando a energia do pessoal. E se estiver também, nos comunica que nós vamos agregar mais essa situação também na CPI da Energisa, pois tange lá também a questão da má prestação de serviço. Ok, tá aí, é importante isso, viu? Importante porque a empresa precisa de cumprir isso. Só que a empresa, como já diz o próprio governo, né, que não tem, por se tratar de um segmento privado, o governo propriamente não tem como intervir ali. Mas a empresa que alega prejuízo, só que quem não pode ficar no prejuízo é a população, né? E numa situação pandêmica como essa, onde há desemprego, uma série de fatores que implicam aí naquela prática de honrar seus compromissos, há que se ter essa sensibilidade aí. Só que a impressão que fica, eu vou passar para o Lorenberg já, a impressão que fica é que está funilando, que vai chegar um momento que não vai ter o que fazer mais, senão, dona Energisa, pode cortar. Pode ir embora, boa viagem, muito obrigado, né? Mas infelizmente
a senhora empresa Energisa presta um desserviço à sociedade mato-grossense. O senhor tem essa opinião? Que Minha opinião é formada. Só pelo que a gente já acompanhou durante a CPI nos dias que estávamos aí ativos, né, antes de iniciar a pandemia, participando aí das audiências públicas, onde nós tivemos inclusive uma audiência pública à luz de vela, porque não tinha energia na cidade, né, a gente já sabe que tem elemento suficiente para essa empresa nem estar aqui. Então a minha opinião é essa. O relatório que vim de lá da relatoria da CPI, a gente respeita, mas não, eu particularmente... É o Avalone? Quem que é o relator? É o deputado Avalone. Né? Eu respeito a decisão, a gente confia na equipe técnica, mas se não tiver de acordo com aquilo que a gente espera, a gente vai fazer um relatório paralelo. Como presidente da CPI, eu tenho toda a autonomia e estou amparado regimentalmente para poder fazer um relatório paralelo. Professor Lorenberg. Deputado, eu vou sair um pouquinho fora dessas questões todas e voltar para uma outra questão, tocar num outro ponto, que é uma questão interna do partido que o senhor está afiliado, o PSL. A imprensa divulgou recentemente de que havia e há uma divisão dentro do PSL, porque uma parte do PSL advoga que deve pertencer à base do governo, e outra parte do PSL vem com uma teoria diferenciada. Aliás, o escritório em Brasília, do estado de Mato Grosso, tocaria para o PSL, ficaria com o PSL. O que há de verdade nisso, deputado? E uma outra questão ligada a esta primeira. O que fazer diante de um impasse e de uma divisão interna, uma vez que em 2022 nós teremos eleições, inclusive, para as cadeiras da Assembleia Legislativa? Hoje eu faço parte do PSL, né, já disputei a eleição de Senado com essa composição de suplência vinda do PSL, eu estando lá pelo DC. Aquela construção ela foi hoje o PSL ele tem uma nova direção, né? Hoje nós temos um outro presidente, o Aécio, quando assumiu o cargo lá em Brasília, no escritório do governo, lá em Brasília, ele passou essa presidência para o Cidinho, né? Não participei desse acordo, desse diálogo, participei da posse do Aécio, é nosso companheiro, né? A gente tem um respeito muito grande pelo jovem Aécio, mas a decisão que foi tomada, ela não passou por mim, não passou pelos demais deputados, né? Acabou vindo isso à tona com essa mudança na presidência que o Cidinho assumiu. Ainda não tivemos algo oficial da posse dele como presidente estadual, mas legalmente, pela certidão, ele já é o presidente. Eu me mantenho ali na vice-presidência do partido, estou ali na vice-presidência. O Aécio acabou indo para a tesouraria e outros companheiros ali dentro. Acabou gerando um desconforto entre os deputados, né? Mas quando conversado com o próprio Aécio e ouvindo também o próprio Cidinho, né, que veio nessa intenção de fazer um trabalho voltado ao partido para que pudéssemos aí ter o fortalecimento do partido na questão da chapa de estadual e federal. Sabemos da ligação próxima do Cidinho com o governo do estado, com o governador, né, mas hoje ele é o presidente, ele é ligado ao governador, os outros deputados divergem disso, né, com todo o seu direito, cada um ele tem o direito de pensar e se posicionar, né? Então o deputado Claudinei, deputado Ulisses, que são oposição ao governador Mauro, no meu caso eu me mantenho mais ali na independência, né? mais centrado hoje a trabalhar buscar os benefícios de acordo com a própria categoria dos militares,
também aí o trabalho voltado à ponta, aonde realmente precisa, eu acabo não tendo determinado posicionamento em relação a essa questão partidária contrária ao que aconteceu. O que eu faço hoje é parar um pouco mais, analisar, observar. A janela partidária, ela acontece no mês de abril, né? Os deputados que estão aí descontentes, ele tem o direito dele de ir embora no mês de abril, né? Quando assim abrir a janela, com exceção do deputado Ulisses, que tem a abertura para poder ir embora a qualquer momento, quando ele quiser, assim como eu também, mas é porque nós viemos de um partido... porque tem a... não bateu a cláusula de barreira. Como o DC não bateu a cláusula de barreira e nós migramos para o PSL, então nós temos a liberdade sem perca da cadeira, se caso nós queiramos aí trocar o PSL por outra agremiação. Eu não penso em sair do PSL no momento, né? Então, como eu não penso em sair do PSL no momento, eu prefiro aguardar um pouco mais e ver qual que vai ser a construção daqui até o mês de abril, né? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente caminha. Se eu sentir que ali não tem espaço, que eu esteja descontente, que a construção que está sendo feita não vai de acordo com os meus projetos políticos, cabe a mim procurar um partido que vai de encontro com as minhas intenções políticas. E aí é onde entra essa questão de paciência, aguardar e ver o que vai ser construído. Não sabemos ainda para onde vai o presidente Bolsonaro. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Eu preciso que o senhor responda em 1 minuto, que eu tenho que ir para o intervalo comercial. Eu vi o senhor recepcionando aqui o Eduardo Bolsonaro e duas perguntas para o senhor responder em 1 minuto. Posicionamento seu, pessoal, como parlamentar também, sobre o presidente Bolsonaro, que deve disputar a reeleição ano que vem. E seu posicionamento como parlamentar sobre a possível candidatura da reeleição do Mauro Mendes. Eu estou com Bolsonaro em 2022, né? Isso aí eu não escondo e também não vou omitir. E estarei de um lado que partidário, já vou deixar bem claro, de que não esteja a oposição ao presidente Bolsonaro. Ou seja, o PSL decidir ser oposição, o senhor sai do PSL? Eu saio do PSL. E em relação ao governador Mauro Mendes? Ainda é cedo ainda para tomar decisão em relação à construção de apoio ao governo Mauro Mendes. Hoje sou independente? Sou independente. Ou seja, se tiver que cutucar, se tiver que votar, como votou contra para derrubar o veto aí. Inclusive o próprio veto lá da educação, né, que é a lei de minha autoria, as escolas essenciais. Eu votei para derrubar o veto, derrubamos o veto e colocamos aí que até enquanto não estivesse vacinado o último servidor público da educação, não seria retomada as aulas. Então, quer dizer, eu dei esse voto, foi um voto contrário à opinião do governador. O programa Opinião está entrevistando nesta noite aqui o deputado estadual. Agora olhei para a câmera certa, pelo amor. Já se me dá uma luz, põe uma melancia lá em cima para eu saber que aquela câmera lá que é a minha. O Eliseu Nascimento, que é flamenguista e é deputado estadual e é do PSL e diz que vai estar com o Bolsonaro no ano que vem. Ele, deputado estadual, continua conosco após o intervalo comercial. Você pode mandar sua pergunta, 99932-2529. Após o intervalo, vamos falar sobre o Código de Ética dos Militares, com a sua pergunta aqui via WhatsApp. Instante só. Ok, a gente retoma ao vivo o programa Opinião. Nesta noite, entrevistando aqui o Eliseu Nascimento, deputado estadual do PSL, falando com a gente aqui sobre vários temas. O tema de agora, rapaz, eu quero falar sobre o tal Código de Ética, que até então é regulamento, né? E parece que há uma mobilização, inclusive do próprio governo, que está com uma discussão lá na Assembleia nesse sentido, para transformar no Código de Ética. Eu quero saber mais detalhes, inclusive a opinião de quem foi um militar, né, que foi da Rotan, que conhece bem o seio e os anseios dessa corporação, da instituição Polícia Militar de Mato Grosso. O que o senhor pensa e em que pé está essa discussão lá no parlamento? Bom, o Código de Ética, ele vem aí através da Lei Federal 13.967/2019, que é de autoria do deputado federal Subtenente Gonzaga, né? O Código de Ética nas Minas Gerais, ela já existe já desde 2002.
Então, como o subtenente Gonzaga é um deputado federal e ele já vinha trabalhando esse código de ética há muitos anos, ele conseguiu emplacar agora esse código de ética para que fosse remodelado em todo o território nacional. Tirando aí o código, tirando aí o RDPM arcaico, que é aí um regulamento aí ainda buscado pelo próprio Exército Brasileiro, que nem hoje não executa praticamente aquilo ali, e aí para poder substituir pelo Código de Ética, tratando assim o policial militar de uma forma mais profissional, mais humana e mais digna, né? Então, certos tipos de informações que veio à tona em resposta do próprio comando da PM, é que o Código de Ética, alguns artigos, ele está sendo colocado devido, criado para o mal policial, né? Então, assim, algumas propostas dentro do Código de Ética que vêm afrontar, inclusive, o próprio direito, né, constitucional, que tange ali o próprio direito à sua ampla defesa e etc. Eu vou citar aqui, professor, um dos artigos que está lá, nesse novo Código de Ética. E vou explanar aqui um pouquinho do que pode ser ocasionado caso esse artigo venha a ser aprovado. O artigo 49, ele diz: o governador do estado e os comandantes gerais, em caráter preventivo, na instauração, ou seja, se tiver apenas instaurado o procedimento ou processo, poderão fundamentadamente aplicar as seguintes medidas administrativas, a fim de resguardar a disciplina e a hierarquia. Ele pode, item 1, destituição da função ou comissão, se o militar ele tiver num comando de unidade, ou se ele tiver comandando lá um destacamento, uma companhia que seja, ele pode ser destituído do cargo. Em caso apenas enquanto ele tiver instaurado o procedimento, ele não está condenado, ele não foi condenado, mas de forma preventiva ele pode destituir o cara da função, ele pode fazer a movimentação temporária de unidade militar, ou seja, ele pode pegar o cidadão daqui de Cuiabá, mandar lá para Rondolândia, Vila Rica, lá para Confresa, lá para Apiacás, entendeu? E tem uma ressalva ainda, ele pode mandar sem ônus, sem gasto nenhum para o Estado. Ou seja, o militar está com seus filhos aqui na escola, matriculado, a esposa trabalhando, né? E aí ele respondendo um processo, ele tem que pegar mulher, gato, cachorro, periquito, as crianças, jogar tudo em cima de um caminhão, pegar um dinheiro aí, emprestar para poder pegar um caminhão e levar todo mundo embora. E se não achar que tá bom lá para aquela cidade que ele mandou, ele tem o direito de pegar e ficar fazendo com o cara a mudança para onde ele bem quiser, num curto espaço de tempo. Aí vamos lá, o item 3, recolhimento da carteira funcional. Ele pode até recolher a identidade do militar, enquanto o cara está respondendo. Sendo que hoje só é recolhido uma carteira funcional quando o cara é condenado e aí depois transitado e julgado. Transitado e julgado. Então está sendo quebrado, inclusive, aqui o direito à ampla defesa do militar. Tá, exatamente. Eu queria só que antes de você continuar. Mais uma aqui. Pois é, mas sobre esses itens que você está falando aí, tem uma pergunta aqui, talvez, para não ficar, de repente sobre isso aí, sobre esse tema aí que a gente está tratando aqui. Por favor, coloca para mim aí, Boca. Boa noite, deputado. Além da reformulação do Código de Ética dos Militares, os 15% da RGA, eu pergunto com relação aos direitos dos militares, com relação a outros, por exemplo, adicional noturno, auxílio fardamento, entre outros, e que são cumpridos em outras polícias do Estado. O senhor tem uma opinião sobre isso, o Victor? Você pode responder isso aqui, você pode continuar com isso aí depois. Tá. Aí. Sobre RGA, né, nós temos aí a suspensão pela própria lei federal, que hoje veta qualquer tipo de aumento ou qualquer
reposição salarial. Então, nesse caso, a partir de janeiro de 2022, nós teremos a possibilidade de termos aí o RGA e estamos trabalhando junto ao governo para que isso seja cumprido. Né? Auxílio fardamento, essa lei ela foi quebrada, hoje nós temos aí a questão do próprio pagamento da farda pelo próprio Estado, que inclusive ano passado fez o pagamento da farda de ano passado para esse ano, né? Ainda tem uma quantidade de farda a ser pago para todo o efetivo esse ano, com ainda o R$840 mil de minha emenda para aquisição de coturnos, onde vai ser aí aproximadamente 7 mil pares de coturno a ser comprado, essa emenda do deputado Eliseu. Tá? E o auxílio fardamento que ficou para trás foi um erro lá da parte do Comando Geral da PM, tanto que o próprio Comando do Bombeiros pagou, ele fez a solicitação e acabou recebendo esse auxílio fardamento aos seus militares do bombeiro. O militar recebeu auxílio fardamento. A PM não recebeu, infelizmente, porque não foi encaminhado do comandante geral esse pedido para poder ser executado esse pagamento. Né? Então, infelizmente, dessa parte é isso. Aí voltando aqui ao código, tá, beleza, a resposta está aí dada a sua pergunta, não é? Sobre alguns temas aí. Voltando a falar do Código de Ética, você está falando mais um item. Isso, o Código da Mordaça, para uns, né, dentro do meio militar, infelizmente, o que se fala é isso, os praças oficiais ali. Centraliza, na verdade, na mão do governador e do comandante-geral. Do comandante-geral, é isso que, infelizmente, está acontecendo. Nós temos aí o item 4, que é o recolhimento do uniforme. Ou seja, agora que começou a pagar o uniforme, 2019 e 2020, que o governo Mauro Mendes começou a pagar. Mas antes disso, o último fardamento que nós recebemos, que eu ainda estava na ativa ainda, foi em 2014 que pagou um fardamento. Ou seja, o policial militar, se ele compra a própria farda dele, ele vai ser passivo aqui de pegar e ter essa farda recolhida do seu próprio bolso. Né? Além disso, o item 5, nós temos aqui a suspensão e restrição do porte de arma de fogo. Porte de arma de fogo. Então, além dessa transferência, ele pode suspender, recolher sua farda, identidade funcional. Recolher sua funcional, ele pode suspender o seu porte de arma e ainda, aqui no item 6, recolhimento de arma de fogo e do registro. Mesmo se o policial militar for o dono, o proprietário, ele que comprou e pagou. Ou seja, o Estado terá o direito, através da decisão do comandante-geral, de confiscar a sua arma. Então, depois de toda essa tragédia que foi anunciada na Assembleia Legislativa da colocação desse projeto de lei do Código de Ética, e nós tomamos ciência e entramos com um pedido para poder fazer o prodestamento, que é a retirada do projeto, né? Porque inclusive tentaram fazer lá a aprovação dele com dispensa de pauta em caráter de urgente e urgentíssimo. E isso fizeram numa surdina danada, entendeu? E quando nós notamos, nós entramos com esse pedido, nós recebemos congestionamento no nosso WhatsApp de tantos militares revoltados com tudo isso, e o governo acabou atendendo o pedido do deputado, retirou o projeto, e aí nós fizemos um convite aos comandantes gerais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, para que levasse a equipe técnica que elaborou esse projeto de lei aqui, esse Código da Mordaça. E aí, infelizmente, não compareceu ninguém, não mandou ninguém, entendeu? Não deu a devida atenção a essa comissão de segurança pública, que foi o convite, e aí nós acabamos apresentando, não o deputado Eliseu, mas a comissão de segurança apresentou uma convocação dos comandantes gerais para estarem no dia 12, onde teremos audiência pública para poder tratar desse assunto aqui, que é o Código de Ética, que vai impactar na vida dos militares, principalmente os que estão na ativa. Além disso, né, depois que aconteceu essa retirada do projeto de lei, né, o comandante-geral ele tomou a decisão de mandar a corregedoria para os comandos regionais, para poder apresentar lá o Código de Ética. Só que aí quando chega lá, eles apresentam supostamente alguma coisa que não vai impactar da forma com que está esse artigo 49. Eles apresentam algumas coisas superficial, não aceita também sugestão ou opinião, e simplesmente fala, esse aqui é bom, é isso e aquilo e pá, e aí põe debaixo do braço. Qual que é hoje
a revolta dos militares, mesmo estando recebendo essas informações. O que chega para a gente é que eles estão coletando imagens, tudo isso para poder levar daqui a pouco para o governador e falar que já conversou com a tropa e que todo mundo já está decidido, porque realmente é aquilo que eles querem. Então temos que ter muito cuidado com isso aqui. Esse aqui que eu estou falando é só um dos artigos, que é o artigo 49. Nós temos outro aqui que, se o policial militar ele apresentar um atestado psicológico, problema de saúde mental, se ele tem problema às vezes em casa, ou às vezes o alcoolismo que afeta o cara, ele não pode pegar o atestado médico psicológico, porque se ele pegar, ele também vai entrar nessa mesma causa. Se ele chegar com o atestado para o comandante dele, o comandante geral poderá tomar as seguintes medidas cautelares. Fazer aqui, recolhimento da carteira funcional, recolhimento do uniforme, suspensão da restrição do porte de arma de fogo, recolhimento da arma de fogo e registro, e também a própria arma do cara. Ou seja, encaminhar cópia de atestado médico ao órgão de trânsito a fins de medidas cabíveis. Punição aberta e livre ainda aqui, porque aqui ele ainda coloca no item F outras medidas necessárias. Ele pode tomar qualquer um tipo de decisão. Ou seja, vai deixar... Entendeu? Então, o que pega nesse artigo aqui, no artigo 3º? O que pode acontecer com esse parágrafo 3º do artigo 113 é simplesmente que, se o militar ele tiver com um problema psicológico, ele vai ficar intimidado de buscar um tratamento e o médico dá um atestado para ele se tratar. Porque, ao mesmo tempo, ele vai correr o risco de pegar e ter a sua arma recolhida pelo comandante-geral. Então, uma forma de intimidar o militar a não procurar o tratamento psicológico ou psiquiatra. E é o que mais nós temos na nossa instituição. Eu sou prova viva. Eu estou há 15 anos sem consumo de álcool. Eu nunca fui um mau policial militar. Nunca fui. Eu não tenho uma punição na minha ficha profissional ativa. Nunca fui punido. O que eu fiz na gloriosa Polícia Militar foi prender bandido. É isso que eu sempre fiz na gloriosa Polícia Militar. Tá? E, infelizmente, eu entrei no mundo do alcoolismo e eu quase perdi a minha vida, perdi minha família, 12 anos já, uma série de coisas. 15 anos. 15 anos já. Entende? Então, eu sei o que é passar. E a instituição não estendeu a mão para mim para poder me dar um tratamento ou um acolhimento. Eu, graças a Deus, eu tive um despertar e busquei ajuda. Passei por tratamento. Eu passei por tratamento. E hoje eu estou abrindo meu anonimato aqui para que vocês entendam quantos policiais militares perdeu a farda muitas vezes porque ele não teve a oportunidade de ter um tratamento. Entendeu? Porque muitas vezes o próprio comando chega lá e decide e manda o cara embora, igual tem muitos coitados aí que está aí passando necessidade ou pagou com a sua própria vida. Bremberg, rapidinho aí para a gente encerrar o programa. Mas muito rapidamente, deputado, o senhor sabe disso mais do que eu e mais do que o nosso amigo telespectador, que a hierarquia na força policial, ela é sempre respeitada e defendida. Mas a meu juízo, e me corrija, deputado, a meu juízo, o artigo 49 passa por cima dessa hierarquia e permite que o comandante-geral proceda de uma forma que não respeita o direito individual e nem o direito coletivo das forças. É isso mesmo, deputado? Se eu respondesse em 1 minuto aí para a gente encerrar o programa. Exatamente isso. Inclusive, além de tudo isso aqui, ainda tem multa. O cara pode tomar multa por 15 dias, ele pode ficar 30 dias pagando serviço de forma gratuita, tá entendendo? Trabalhando de graça para o Estado, dobrando de forma gratuita. Uma série de problemas que foi colocado e nós não podemos permitir, não podemos permitir. Então, tudo isso aqui, infelizmente, ele vem afrontar a Constituição, ele vem afrontar o direito à ampla defesa e uma série de outros fatores. Portanto, professor, é realmente isso aí, tá? E eu falo aqui em nome da categoria. Para mim seria muito viável eu pegar e fazer de conta que isso aqui é bom, para mim não me indispor com o comandante-geral, andar de tapinha nas costas, entrar dentro dos quartéis e etc. Mas isso aí que o senhor falou, realmente, ele tira, inclusive, a autoridade dos comandos regionais.
e ele centraliza o poder todo na mão dele como comandante-geral. Isso aí nós não podemos acatar de forma alguma. Será o maior retrocesso na vida do policial militar. Nós falamos só de 2 artigos, só 2 artigos. Aqui ainda tem tentativa de revogar aqui, né, uma lei que é de autoria do deputado Romualdo, que é sobre o assédio moral e sexual, que vem inclusive dentro da própria instituição. Tá entendendo? Então, uma série de fatores que acontecem aí. Eu falo como prova viva. Eu sei o que é ser um policial militar. Já vivi assédio moral, eu já vivi dentro da instituição, ameaça de transferência, ameaça de morte, quando eu fui líder de movimento em 2014, quando nosso salário era o 4º pior. Hoje nós temos o 6º melhor salário do Brasil. Mas nós precisamos passar por uma série de fatores aí. Eliseu Nascimento, opinião, agradece ao senhor, deputado estadual, por ter vindo aqui. É sempre bom tê-lo aqui. E assim que tiver mais, eu sei que tem sempre novidades, a gente vai estar sempre convidando para que o senhor venha aqui nos prestigiar com mais informações e prestar conta também para o seu público, do eleitor, principalmente a classe militar que fica ávida aqui vendo e ouvindo as suas informações. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Paulo, professor, nosso eterno professor de História e Geografia, Lorenberg. Que Deus ilumine o caminho de todos e vamos à luta aí por um Estado muito melhor e uma categoria militar respeitada e mais valorizada. Beleza, professor Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Um abraço para Marcelo também, que é o assessor que está ali. Um abraço para a Laís também, assessora de comunicação. Obrigado por ter vindo. Amanhã a gente entrevista aqui, vamos falar de segurança pública ainda, rapaz. O Jean Gonçalves, que é secretário adjunto da administração penitenciária do governo do estado de Mato Grosso. Vamos perguntar sobre vacinação, mais vagas no sistema penitenciário, enfim, a sua participação via WhatsApp. O Jean Gonçalves, às 7h30 da noite, no Opinião, desta quinta. Amanhã é quinta, viu? O Queiroga vem na sexta, que é depois de amanhã, que é o ministro. Então, a gente se encontra amanhã. Fica bem, fica com Deus também. Eu falei que amanhã, que ele vem amanhã é sexta-feira.